Bom dia a todos. Em nome da Escola de Comando de Estado Maior do Exército, gostaríamos de agradecer a participação da nossa assistência desde já e vamos dar início ao nosso seminário de hoje sobre coordenação do Observatório Militar da Praia Vermelha. E é mais um seminário de uma série que nós começamos a fazer há 3 semanas atrás sobre desastres ambientais e meio ambiente. Nós fizemos o primeiro seminário com o professor Tássio, em que ele abordou o aspecto do narcotráfico nos crimes transfronteiriços e na soberania nacional em relação à Amazônia. Depois nós fizemos um segundo seminário com a professora Mariana e a professora Carolina, Ana Carolina, abordando especificamente a legislação que ampara o emprego das Forças Armadas em desastres ambientais. E hoje nós iremos para o nosso terceiro seminário, com enfoque mais estratégico operacional. E o tema do nosso seminário de hoje é Desenvolvimento Sustentável de Desastres Ambientais, uma visão sobre a enchente no Rio Grande do Sul. E nós já temos em tela o nosso convidado de hoje, é o Major Rafael Bonato. Ele é doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Estudos Estratégicos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É o nosso palestrante convidado de hoje. Assim, a dinâmica do nosso seminário vai ocorrer da seguinte forma: o Major Bonato vai realizar sua apresentação em torno de 40 a 45 minutos. Depois nós faremos 5 minutos de intervalos e retornaremos depois do intervalo para os nossos debates. Nós gostaríamos de informar a toda a nossa assistência que já está aberto no Zoom via chat a janela em que os senhores podem postar as perguntas à medida que forem tendo dúvidas com relação à apresentação do Major Bonato, ou mesmo podem fazer questionamentos sobre o que foi apresentado. Então, não vamos mais perder tempo, eu vou desde já passar a palavra para o Major Bonato, para que ele possa iniciar a sua apresentação. Bom dia, Bonato. Nossa assistência está contigo. Bom dia, Coronel. Bom dia, assistência. Quem está nos ouvindo aí, que eu consigo ver os nomes aqui que eu conheço. Professor Tássio, professor Rubens e demais amigos aí do MM e da ICM. Eu vou tentar compartilhar minha tela aqui, aí eu queria ver se dá certo. Por favor, me digam se tá dando, se eu vou conseguir. Ok, Bonato, daqui a gente está ok, está compartilhado. Bom, então me foi em conversas aí com o Coronel Mega e com o pessoal, né, do MM, da ICM, eu fui convidado aqui para falar sobre o assunto que está em voga aí no momento, que são os desastres ambientais. Então, a gente vai conversar um pouco aqui sobre o desenvolvimento sustentável e desastres ambientais, uma visão sobre a enchente do Rio Grande do Sul. Então, eu estou nesse momento na 6ª Divisão de Exército, como oficial de operações, e como todos sabem, aqui aconteceu, né, no estado, o estado foi assolado por uma tragédia ambiental, e com impacto muito grande aqui sobre a área de operações da própria 6ª DE, área de responsabilidade da 6ª DE, a parte leste do estado do Rio Grande do Sul, principalmente aqui em Grande Porto Alegre, onde nós estamos, né? Onde está localizado o QG da 6ª DE, do Comando Militar do Sul e outros comandos. Bom, então, eu vou seguir esse roteiro. Primeiro eu vou falar aqui, ambientar a 6ª DE, fala de operações, comentar alguns aspectos fisiográficos aqui da região onde está localizada a 6ª DE, a responsabilidade da 6ª DE. Depois, vou falar um pouco da operação, né, Taquari 2, onde vai ser a ênfase da apresentação. Falar sobre o meio ambiente e segurança. E no final aqui eu vou ligar os pontos, né, tudo que foi falado eu vou tentar juntar como um apanhado aí de lições aprendidas e tudo que a gente tem observado aí durante essa operação que ainda está em pleno desdobramento. Então, usando aqui os níveis de análise do Clausewitz, nós no Exército temos também a parte operacional, mas eu simplifiquei aqui o nível de análise conforme o Clausewitz colocou na obra dele, né, o da guerra, político, estratégico, tático. Nessa apresentação,
na conversa de hoje, eu vou tentar eu vou me ater aos aspectos táticos. Porém, nós também podemos fazer diversas considerações estratégicas e políticas sobre o acontecimento, mas aí pode ser objeto de conversas futuras. Então, falando aqui da região do Rio Grande do Sul. Então, aqui está o estado do Rio Grande do Sul. Onde está boloteado é onde nós temos unidades militares da 6ª DE. Então, nós temos aqui unidades, o que está de vermelho são unidades da 3ª Brigada de Cavalaria Mecanizada. Então, são unidades aqui localizadas na campanha. Temos o 12 Regimento de Cavalaria Mecanizada aqui na fronteira com o Uruguai. As bolotas verdes são as unidades de infantaria. Então, temos unidades da 8ª Brigada, né, desdobradas aqui ao longo do litoral aqui da porção leste do estado. Pelotas, temos o Grupo de Artilharia em Rio Grande. E temos aqui ênfase, 2 batalhões de infantaria, mais unidades logísticas e o esquadrão de cavalaria aqui na Grande Porto Alegre. E também temos como organização subordinada à 6ª DE o 6º Batalhão de Comunicações aqui em Caxias do Sul. Então, a 6ª DE basicamente está desdobrada aqui nessa porção sudeste, né? Leste e sudeste do estado. Ok? Basicamente, a grosso modo, o Rio Grande do Sul ele é, digamos assim, ele é de responsabilidade de 2 DEs, a 3ª DE e a 6ª DE. Então, eu dividi aqui, bem grosseiramente, a área de responsabilidade de cada DE, 6ª e 3ª. Claro que algumas áreas da 6ª DE avançam sobre a 3ª e outras da 3ª avançam sobre a 6ª DE. Mas, grosso modo, é assim, a 6ª DE é mais vocacionada para fazer, para ter a sua área de responsabilidade a oeste, bacia do Rio Uruguai, e a 6ª DE mais a leste, com a Bacia dos Rios, que eu vou apresentar agora. Eu vou falar da Bacia dos Rios porque esse entendimento da Bacia dos Rios, esse entendimento fisiográfico do Estado, nos permite compreender o que a nossa área de operações. Então, aqui tem um mapa apresentando as bacias. Tá? Então, Rio Uruguai, a oeste, responsabilidade da 3ª DE, que também está desdobrada, também está executando a Operação Taquari 2. O sul e o litoral, e aqui em amarelo, que é onde o problema maior aconteceu, que é a grande bacia aqui do Guaíba. Então, nós temos aqui, nesta bacia, nós temos o Lago Guaíba, que é onde fica, onde Porto Alegre se debruça sobre o Lago Guaíba, e aqui temos rios importantes que desaguam do Lago Guaíba, né? O Rio Jacuí, o Rio Taquari, o Rio dos Sinos, o Rio Caí, certo? Todos eles desagam aqui na região de Porto Alegre, na região de Porto Alegre e da Grande Porto Alegre. Então, quando choveu, aqui eu botei umas setas para mostrar como é que esses rios, como é que é a vazão deles. Então, chove, né? Aqui nas regiões mais elevadas, na serra, a água desce, se acumula toda aqui no leito do Jacuí ou deságua diretamente no Guaíba. Então, o que aconteceu no final do mês de abril foi uma conjunção aí que os meteorologistas chamam de tempestade perfeita, né? Um alto índice de umidade, a frente fria. Ela não conseguiu subir porque estava bloqueada por sistemas que os meteorologistas explicam melhor. Porém, o que aconteceu? A chuva ficou toda concentrada nessa região das serras aqui e também na Grande Porto Alegre. E ela inundou aqui, né, choveu durante quase uma semana ininterruptamente, e aí aumentou de maneira inédita o nível dos rios, como a gente verificou. Então, aqui mostrando, né, o impacto sobre a 6ª DE, né, falando aqui especificamente da 6ª DE, desse fenômeno. E aqui as nossas áreas de operações que a gente boloteou aqui, onde foi o emprego maior de tropas. Então, aqui na Serra, na Grande Porto Alegre, no Sul, em Jaguarão um pouco também, porque aqui tem a Lagoa Mirim e ela também inundou. E também atuamos aqui no Vale do Taquari. Mais ou menos eu botei esse mapa para a gente verificar espacialmente aí como é que se desdobraram as operações. Então, uma descrição: Vale do Taquari, Vale do Caí,
Serra, região metropolitana de Porto Alegre, que também é o Vale dos Sinos, onde tem as cidades de São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio e etc., mais a norte. Bacia do Jacuí, então onde fica Eldorado e Guaíba, principalmente, que foram regiões muito afetadas. E a Lagoa dos Patos, né, aqui. Por quê? Porque quando choveu, a água veio descendo e afetou também aqui os sistemas mais a sul, onde fica Pelotas e Rio Grande. Por isso aqui também houve desdobramento de tropas e houve ações de ajuda humanitária. Falando um pouco sobre doutrina, antes de entrar na cronologia das operações, então essa aqui é a cópia, eu extraí aqui uma parte do manual Operações de Ajuda Humanitária. Então, o que eu queria destacar aqui nesse gráfico? Aqui nós temos uma linha do tempo que ela é assim, imediatamente e em 24 horas. Então, quando ocorre o problema, quando ocorre o desastre ambiental, imediatamente nós, né, temos que ser capazes de desdobrar o que é chamado de módulo precursor emergencial. O que é? É aquela equipe que vai estar pronta, vai imediatamente para tentar salvar vidas, ver o que aconteceu, informar, né, o escalão superior sobre o que aconteceu, mais ou menos as dimensões do desastre, mas principalmente vai com o intuito de emergencial, salvar vidas e tentar ajudar de alguma maneira ali aquela crise que aconteceu, o desastre que aconteceu. E depois, em até 24 horas, é enviado o destacamento de avaliação inicial, que já é uma equipe multidisciplinar. Está aqui a descrição dessa equipe, então tem elementos de assuntos civis, elementos de engenharia, saúde, inteligência, logística, proteção. Então, eles vão avaliar com mais detalhamento o que precisa ser feito naquela região para que o desastre seja contido e a gente consiga voltar à normalidade no mais curto prazo. Então, cronologicamente, o que aconteceu? Uma cronologia bem simples aqui, bem rápida aqui dos acontecimentos. Dia 29 de abril, dia 27, 28, 29, para vários locais do estado, mas especificamente aqui para a nossa região, no dia 29 de abril, o INMET emitiu o primeiro alerta, já considerando que haveria chuvas, etc., alerta vermelho, que a gente verifica na internet, né? Esses alertas que chamam a nossa atenção. E dia 30, a 6ª DE já desdobrou tropas, 18 BI, né, 18 Batalhões de Infantaria, que localizaram em Sapucaia, que é uma cidade da Grande Porto Alegre, já deslocou tropas lá para a região de Lajeado, que é o Vale do Taquari. Por que foi deslocado para lá? Em primeiro lugar, porque realmente essa região ela precisava de fato de ajuda, né? Ali é uma das primeiras regiões, quando chove, aonde causa impacto. Ali são as primeiras regiões impactadas. O Vale do Taquari. Então, Lajeado, Encantado, Mussum, cidades que ficam, Roca Salles, cidades que ficam, né, ao longo na calha, né, no leito na calha do rio Taquari. Bom, e outra coisa também, ano passado, em setembro, também teve um desastre ambiental de proporções grandes, mas não tão grandes quanto esse. Mas até então foi um dos maiores desastres que se tem notícia. Ele foi tão grande esse desastre que cancelou as comemorações do 7 de setembro aqui na região sul, né? Elas foram até canceladas justamente para que o Exército pudesse se direcionar lá para a região. Foi a Operação Taquari 1. Então, na nossa visão, a gente tínhamos, né, a ideia de que tínhamos que reforçar rapidamente lá a região por causa das chuvas. E foi o que nós fizemos. Enviamos tropas lá para a região do Taquari e elas lá permaneceram. Tá? No dia 1º de maio foi ativado o comando conjunto. Então, foi emitida uma diretriz ministerial ativando o comando conjunto Taquari 2, cuja organização eu vou passar no próximo slide. Mas é um comando de um general de 4 estrelas, no caso. O comando, né, foi atribuído ao general Hertz, o comandante militar do Sul. Foram estabelecidas forças navais, uma força naval componente, foi estabelecida uma força aérea componente e foram estabelecidas aquelas diversas relações, né, ligações que o comando conjunto faz com as entidades da defesa civil e outros órgãos que contribuem com a solução, com a solução do desastre. Dia 2 de maio foi ativado o Centro de Operações da 6ª DE. E no dia 5 de maio, então nós estávamos, até o dia 5 de maio, muito direcionados aqui para a situação do Vale do Taquari. Porém, no dia 5, percebeu-se que Porto Alegre
tinha sido severamente afetado pela chuva, né? Algo que não tinha acontecido na Taquari 1. Então, na Taquari 1 houve inundações, mas Porto Alegre continuou basicamente com a sua rotina diária, com a sua rotina normal. Mas a operação, nessa crise, não foi o que aconteceu. Nessa catástrofe, os bairros, né, da orla de Porto Alegre foram inundados. E não só Porto Alegre, como a grande Porto Alegre também. Então, as cidades que compõem a região metropolitana de Porto Alegre, e tem conexão com o Lago Guaíba ou com os rios, o Rio dos Sinos, o Rio Jacuí, ficaram inundadas. Como a gente, todos devem ter verificado aí nas notícias, vendo no jornal, etc. Então, o que foi percebido? Que o ataque principal da DE não era mais aqui na região de Taquari. Taquari era importante, demandava o apoio que nós continuamos prestando, mas nós percebemos que o ataque principal passou a ser a região metropolitana de Porto Alegre. Por quê? Por causa da quantidade de pessoas afetadas, né? Foi a região de Porto Alegre tem mais de 2 milhões de habitantes, então uma catástrofe aqui ela adquire proporções muito maiores. O que nos fez, no dia 8 de maio, desdobrar a terceira brigada. Então, a terceira brigada, que é sediada em Bagé, ela veio para a região, a área de operações da região metropolitana de Porto Alegre, e foi desdobrada na cidade de Guaíba, que é vizinha à cidade de Eldorado Sul. As duas severamente afetadas pela enchente. De forma que, no dia 8, a 6ª DE tinha as duas brigadas desdobradas na área de operações da Grande Porto Alegre. E também tinha tropas no sul, em Pelotas e Rio Grande e Jaguarão, porque a gente sabia que entendia que ali, depois que as águas descessem de Porto Alegre, elas iam continuar descendo rumo a sul e iam causar inundações lá naquela região também. Então, ali era uma região que haveria problemas depois. Estávamos ali vigiando aquela região, mas o ataque principal estava sendo, de fato, em Porto Alegre, e assim permaneceu até o momento. O comando conjunto, verificando a gravidade do caso, né, conforme os dias foram passando, verificou-se que os danos foram de uma proporção né, muito maior do que inicialmente se estimava. Ele começou a concentrar, foi dando as ordens e as tropas foram se deslocando para a região sul. Então, no dia 10 de maio, a terceira DE ela assumiu a região do Vale do Taquari, e aí a 6ª DE pôde, né, pegar os meios que estavam na região do Vale do Taquari e reverter para atuar na Grande Porto Alegre. Em 18 de maio, a Força Naval Componente assumiu a região de Guaíba. Então, eu disse anteriormente que a terceira brigada ela estava em Guaíba. A Força Naval Componente ela assumiu a região de Guaíba e liberou a terceira brigada para atuar em Eldorado, que é uma cidade ao norte de Guaíba, que estava com uma situação completamente comprometida, né, de inundação, poder público bem prejudicado. Então, a terceira brigada está até o momento dando apoio na cidade de Eldorado. E 20 de maio, ou seja, 2 dias atrás, a 5ª DE ela saiu de Curitiba e se desdobrou aqui na região com a 14 Brigada, que é a Brigada de Florianópolis. Então, a 14 Brigada, a 5ª DE e a 14 Brigada assumiram a região de Canoas, que é uma das cidades que compõem a Grande Porto Alegre, contribuindo com o nosso esforço e liberando as tropas da DE para atuar na região de Grande Porto Alegre e em outras cidades que também são nossa área de responsabilidade. De forma que, no momento, nós temos comando conjunto na região, na área de operações aqui da 6ª DE, na porção leste, né, do estado do Rio Grande do Sul, que é onde eu posso falar com mais propriedade. Ela tem a 5ª DE, a 6ª DE, elementos da Força Naval Componente, e a terceira DE apoiando aquela porção do Vale do Taquari, que eu disse inicialmente que tinha sido a primeira a ser inundada. Então, basicamente, essa foi a manobra desde o início e a maneira como ela se encontra no momento, certo? Eu não comentei aqui também a questão de outras capacidades que foram agregadas. É a questão do apoio de saúde, que está sendo coordenado e proporcionado pela região militar. A questão dos meios aéreos. Então, montou-se no Comando Conjunto uma célula de aviação. Mais de 30 aeronaves foram coordenadas. Desceu um batalhão inteiro,
batalhão de Taubaté desceu para cá para apoiar, junto com aeronaves de outros batalhões, e junto com aeronaves de outras forças também. Então, essa manobra de aeronaves também foi algo muito que se destacou muito no início das operações, principalmente porque no início as vias de acesso elas estavam interditadas. Então, todo salvamento ele só dava para ser feito por salvamento e suprimento, a logística, praticamente toda ela foi feita com base na aviação. Então, aqui está o organograma do comando conjunto. Então, o que eu queria mostrar aqui, que eu acho que é importante para que todos entendam. Então, aqui, ó, o comandante conjunto é o comandante militar do Sul e, ao mesmo tempo, ele também é o comandante da Força Terrestre Componente. Então, abriu-se aqui o comando, né, com o seu Estado-Maior, né, do D1 ao D10. E a FTC, ela desdobrou 3 forças de apoio à defesa civil. Cada força de apoio à defesa civil dessa, no nível 3 estrelas, é uma DE do CMS. Então, a Força de Apoio à Defesa Civil Norte é da 5ª DE. A Central é a 6ª DE e a Sul é a 3ª DE. Então, eu me encontro aqui, né? Nós aqui da 6ª DE nos encontramos operando aqui a Força de Apoio à Defesa Civil Central, que é a 6ª DE. A Força Sul, ela está mais a leste, atuando na sua área de responsabilidade da 3ª DE. E a Força Norte, ela desdobrou uma brigada para nos apoiar aqui, né? Então, na área de responsabilidade da 6ª DE, está tendo o apoio da 5ª DE, porque, de fato, foi a área cujas dimensões do dano foram maiores. Além de, claro, aqui, ó, a questão da região militar e do grupamento de engenharia, que presta apoio de mobilidade contra a mobilidade para todos nós, né? Para todas as forças de apoio. E também aqui, Força Naval, Força Aérea Componente, que foge do escopo aqui da nossa exposição. Mas também estão presentes no comando conjunto. Então, aqui, voltamos a seta aqui, 6ª DE, Força de Apoio à Defesa Civil Central. Aqui é uma dificuldade que nós temos, que nós temos que pensar e executar rápido, é fasear a operação, né? Para que a gente não fique fazendo algo, tem que fazer sempre o que deve ser feito no momento certo. Então, iniciamos aqui. Nós fazemos dessa forma, isso aqui, o pessoal que cursou o CECEM conhece, e muitos conhecem por outros meios, é o desenho operacional. Então, o desenho operacional da nossa operação Taquari 2, da 6ª DE, iniciamos aqui com a ação imediata, concluímos a ação imediata com o desdobramento da 3ª Brigada, e aí, quando a 3ª Brigada foi desdobrada em Guaíba, então a gente tinha já as 2 brigadas prontas para, né, atuando sincronicamente na nossa área de responsabilidade. Aí a gente partiu para a ação ampliada, que nós tínhamos todos os meios no terreno. Nós estamos, nesse momento, finalizando a fase de ação ampliada. Enxergamos que a ação ampliada ela está se concluindo e a gente, dentro de alguns dias ou algumas semanas, iniciaremos a fase de normalização, que daí já é o foco, eu vou passar aqui mais para frente, mas é a fase de restabelecimento dos serviços públicos, da limpeza, de restituir os moradores de volta às suas residências, né? Tudo isso é um esforço que a gente vai contribuir. Lembrando que a operação ela é uma operação de OCCA, uma operação de cooperação e coordenação com agências. Então, o Exército, apesar de ter os meios, ter o comando conjunto, ele muitas vezes não comanda todas as operações. Ele precisa agir de maneira, muitas vezes, subsidiária ao poder público. Então, por exemplo, a Defesa Civil, no nível municipal, no nível estadual, ela tem as demandas e nós apoiamos. Nem sempre é uma operação de coordenação, na maior parte das vezes. Então, isso aqui é como a 6ª DE, né, tem entendido o faseamento da operação, que também, logicamente, está alinhado com o que o comando conjunto também visualiza. Então, a gente, que todos entendam aí mais ou menos como a operação se desenvolve. Então, a gente vai entrar na fase de normalização e, no final, aqui haverá uma reversão, que é quando o trabalho estiver sido concluído e o material e o pessoal vai voltar para suas bases. Aqui é um detalhamento, então, na fase 1, que é a ação imediata, qual é a prioridade? Salvar vidas, né? É aquela fase que o pessoal está em cima do telhado das suas casas, está no 2º andar, inundou e não conseguiu sair, então é salvar vidas. Aqui que a gente viu aquelas aeronaves, né, decolando dia e noite, 24/7, voo noturno, para poder salvar vidas.
Quando as vidas foram todas, a maioria das pessoas, né, quem precisar foi resgatado, a maioria foi para abrigos, e aí entra a fase 2, que é abrigar e dar subsistência. Então, o abrigo está sendo coordenado pelas entidades, pela sociedade civil, está sendo coordenado pelo governo municipal, está sendo coordenado pelo governo estadual, e o Exército ele presta apoio a esses abrigos. Então, transporta material de subsistência e faz ali ações dentro dos abrigos, prestando assistência médica e tudo mais, né? O que nós chamamos de ACIOs, Ações Cívico-Sociais. Então, a gente apoia o funcionamento dos abrigos. Mas, no momento, nós temos a população afetada concentrada em abrigos, ok? Vai chegar um momento que nós iniciaremos o apoio na fase 3, que é a normalização, que daí é a limpeza de instalações críticas, substituição de vias e restabelecimento de serviços essenciais. Quando isso for concluído ou satisfatoriamente restabelecido, isso aqui estiver no nível satisfatório, essas pessoas vão começar a retrair, né, a voltar para suas casas, aquelas que puderem. E aí será concluída a fase de normalização e a operação vai entrar na sua fase final, que é a reversão. Então, essa seta aqui indica a fase que nós nos encontramos no momento. Então, aqui um resumo da nossa área de operações. O Taquari foi passado para a terceira DE, né? A terceira DE assumiu a região Taquari, e a sexta DE encontra-se desdobrada nessas regiões. No Vale do Caí, com tropas do 19º Batalhão de São Leopoldo, na Serra, com tropas do 6º BECOM e da Companhia de Comunicações da 8ª Brigada, na região metropolitana de Porto Alegre. Então, estamos atuando, temos tropas dobradas em Novo Hamburgo, temos tropas dobradas em São Leopoldo, em Sapucaia do Sul, em Esteio, Canoas não temos mais, mas a 5ª DE está presente lá. Temos tropas da 3ª Brigada desdobradas em Eldorado e Guaíba, e temos tropas desdobradas na região sul do estado, porque lá também, inclusive hoje tem uma previsão de chuva muito forte lá, o que pode piorar a situação, porque o sistema de diques deles já está bastante sobrecarregado, então estamos em alerta, aguardando ver o desdobramento dessa chuva, que é na região de Pelotas, principalmente, e também Rio Grande, que é a região da Lagoa dos Patos. Então, basicamente, no momento, estamos dobrados. Temos também a nossa unidade de Jaguarão, mas o que está com foco de atenção e preocupação maior são essas zonas de ação aqui, essas áreas de operações que estão numeradas. Ok? Aqui, todo dia nós divulgamos o panfleto, né? Entregamos para o Comando Conjunto, entregamos para as brigadas e difundimos aí pelas redes, que é a sexta DE em número de nossas operações. Então, nós estamos com aproximadamente 2.300 militares, mas ontem, no final do dia, esse número aqui subiu para 2.500. 40 municípios foram atendidos desde o início das operações. Então, aqui são números para que a gente compreenda a dimensão do que estamos efetuando, né? Realizando. Mais de 350 viaturas, né, utilizadas, estão no terreno agora, 350 viaturas estão sendo utilizadas, toneladas de donativos transportados. E aqui algumas missões relevantes da sexta DE, e a gente cumpriu em apoio, né, aos organismos públicos, aos órgãos públicos. Bom, como conclusão parcial, o que eu diria que a gente pode citar assim como dificuldades, né, desafios que foram encontrados aí nas operações. Primeiro, não nessa ordem de prioridade, não quer dizer que esse aqui seja o maior desafio, tá? São apenas ideias que nós entendemos aí que devem ser consideradas. Primeiro, a natureza da operação. Então, é uma operação de OCCA, é de coordenação e cooperação com agências. Então, a sinergia tem que ser buscada a todo momento, né? É muito importante que todo mundo esteja engrenado e buscando o mesmo objetivo. Essa sinergia, ela é realizada pelo Comando Conjunto. Eles que têm ali as células integradas para realizar esse tipo de coordenação. Eu apenas ressalto que isso exige, né? Porque depois, quando deu problema, tudo muito rápido. Aconteceu o problema, imediatamente tem que se instalar o Comando Conjunto e vários profissionais de várias corporações com diversas culturas têm que se reunir numa sala com várias mesas, né, e começar a solucionar os problemas. Então, demora um pouco até a coisa engrenar, né? O procedimento, a linguagem, os documentos, os processos, os trâmites, não é rápido. Então, isso é um desafio.
Acredito que nós estamos cada vez conseguindo agilizar mais esse processo. Eu acho que a Operação Taquari 2 permitiu, né, que esse processo fosse otimizado ainda mais. Porém, não deixa, sempre será um desafio. Outro desafio é colapso de infraestruturas críticas. Então, estações de distribuição e tratamento de água, de energia elétrica, distribuição de alimentos, né, a parte logística, isso tudo foi afetado. Então, é uma área de operações que está colapsada, né? Então, o que nós costumamos entender num planejamento, manda a logística, pega o comboio e leva para lá. Não vai dar, aquele comboio não vai dar para chegar lá, porque ali aquela rodovia está interditada e não tem como chegar, então tem que buscar a via aérea. Pede para guardar, leva a ração para ficar 72 horas, até o suprimento chegar. Então, todas essas condutas tornam a situação mais complexa. O impacto sobre as nossas tropas, por quê? Porque nossos soldados, nossos sargentos, nossos oficiais, nós moramos aqui na região. Então, nós fomos afetados diretamente. Então, teve militar que perdeu tudo, teve militar que não conseguiu chegar na unidade, teve militar que não conseguiu sair da unidade. Então, existe essa necessidade de se avaliar o dano causado às nossas tropas e de se trabalhar isso, de mencionar e trabalhar. Então, é mais uma, né, mais uma variável aí que torna o problema complexo. Como eu disse, então, a interdição de vias de acesso, as principais vias de acesso, as BRs, as RS, todas foram interditadas em maior ou menor grau, o que fez crescer de importância o uso da aviação, que foi fundamental para o início das operações, fundamental para o sucesso, né, da primeira fase, que foram os salvamentos. Muito mais vidas teriam sido perdidas se nós não tivéssemos tido o apoio dos meios aéreos na primeira fase, porque as vias de acesso, se você pegar o mapa do Porto Alegre, é que não fizemos isso aqui, e pegar e separar ali as estradas, as rodovias que incidem sobre Porto Alegre, quase todas não foram interditadas. Uma ou duas só que estavam abertas. Então, isso aí aconteceu praticamente em toda a nossa área de operações, leste aqui do estado. Dificuldade de comunicações, porque tem a torre de transmissão de celular que não funciona mais, né? As estações deixam de funcionar, e aí o WhatsApp não funciona mais, o celular não funciona mais, e aí cresce de importância as unidades de comunicações, estabelecendo as redes, né? O que nessas horas, né, que a gente verifica a importância das comunicações estarem de fato operando, o que nos facilitou fazer a coordenação e o controle. E diferentes problemas e necessidades na área de operações, por quê? Porque cada cidade, cada município vive uma realidade diferente e foi afetado de maneira diferente. Então, alguns alagaram, outros tiveram infraestrutura danificada, outros, a chuva nem chegou, ou chegou menos, vai chegar ainda, outros, ou seja, são fases distintas, necessidades distintas, características distintas. Então, para cada área exige um enfoque específico. Não é uma solução dada linearmente para toda a área de operações. Isso também demanda planejamento, demanda bastante informação. O pessoal da inteligência, segunda seção, sempre nos apoiando com informações para a gente poder dar, né, oferecer exatamente o que a população ali está precisando. E a dificuldade também de visualizar e planejar operações futuras, por quê? Porque o cenário ele muda muito. Por exemplo, existe uma variável que ficou latente muito no início das operações, é a questão da segurança pública. Então, haveria possibilidade de haver um colapso também na situação da segurança, porque, né, as pessoas começam a querer comer, começam a querer sobreviver, e aí você poderia ter um problema na segurança. Esse cenário não se manifestou, mas era um cenário que estava sendo considerado. Para isso, teríamos que, né, no caso, no nível do comando conjunto, esse cenário ele foi estudado e estavam sendo tomadas ali digamos assim, os planejamentos para que isso acontecesse. Então, o GLO é um exemplo que eu dei, mas vários outros exemplos a gente poderia dar de cenários futuros ainda mais catastróficos que poderiam ter acontecido e que demandariam ação das forças armadas. Bom, vou deixar um pouco a parte aqui a parte da operação, e vou falar um pouco da parte teórica, da parte acadêmica, como que a literatura pode contribuir para a gente pensar também, né, de uma maneira acadêmica, de uma maneira teórica, o que aconteceu, e no final eu vou tentar ligar os pontos, ok? Então, eu vou falar aqui sobre a relação entre meio ambiente e segurança. Para isso, eu vou novamente
fazer a pirâmide aqui, mas dessa vez para falar dos níveis de análise de relações internacionais. Então, 3 níveis de análise nós podemos aqui, de cara, né, considerar quando a gente vai estudar algum fenômeno das relações internacionais. Um nível global, um nível internacional, que é entre estados, e o nível doméstico. Então, eu vou tentar trazer uma literatura bem clássica, né, e bem basilar para cada nível desses. E no final, como eu disse, eu vou conectar essa literatura com a Operação Taquari 2, a nossa experiência aqui real, né, uma experiência prática, né, de catástrofes ambientais. Então, no nível global, ok? Eu trouxe aqui uma obra muito famosa, muito conhecida, que é a Security: A New Framework for Analysis, de 98. Nessa obra, escrita por esses 3 acadêmicos aí que são os criadores, né, os fundadores da Escola de Copenhague, a Escola de Copenhague ela é um misto de construtivismo com escola inglesa, né, uma mistura dessas 2 tradições teóricas. Eles lançam alguns conceitos aqui, dentre outros, mas eu vou apenas dizer 3 conceitos para que a gente entenda um pouco a conexão entre meio ambiente e segurança. Primeiro, eles lançam a mão do conceito dos complexos regionais de segurança. Então, o que são os complexos regionais de segurança? São regiões de 2 ou mais países que a interação desses países, o que acontece em um país, reflete no outro. Então, esses países não conseguem existir, não conseguem viver, né, sem que as interações os afetem. E aí, o meio ambiente ele entra como uma das variáveis desses complexos regionais de segurança. Por quê? Porque o meio ambiente ele extrapola as fronteiras do país. Por exemplo, a floresta amazônica. A floresta amazônica não tem fronteira. Ela né, engloba vários países do norte da América do Sul. A gestão compartilhada de bacias de rios, né, também é um exemplo. O rio não termina e começa onde termina e começa um país. O rio muitas vezes é compartilhado. E assim vai. A poluição que você joga na atmosfera, ela não vai ficar só na atmosfera do seu país. Ela vai se espalhar para a atmosfera dos outros países. Então, o meio ambiente é uma pauta, é uma variável que afeta os complexos regionais de segurança. Além disso, eles também falam eles dividem o conceito de segurança em 5 setores, né? Setor militar, setor político, setor societal, setor econômico e ambiental. Então, o setor ambiental, ele importa para a segurança. As questões ambientais, como nós observamos ao analisar os complexos regionais de segurança, questões ambientais podem afetar a dinâmica, a interação entre os países, gerando animosidades, gerando rivalidades e, por que não, gerando conflitos. E aí, por fim, o processo de securitização, que ele é bem conhecido de quem estuda a parte de teoria construtivista e também a parte de segurança internacional. Bom, as questões de meio ambiente podem vir a ser tratadas em instâncias de segurança, né? Então, nós temos aí declarações da OTAN. A OTAN, quem entrar na página da OTAN, quem acompanhar as sessões da OTAN, vai verificar que a OTAN frequentemente tem feito alusões à questão da segurança ambiental, à questão do desenvolvimento sustentável, à questão dos conflitos por recursos naturais devido às mudanças climáticas. O mesmo ocorre no Conselho de Segurança das Nações Unidas, com menos frequência, né? Mas também há debates nesse sentido lá, e principalmente nos planos, nas estratégias, nos documentos oficiais das Forças Armadas de diversos países. Eu destaquei aqui da National Security Strategy de 2021 dos Estados Unidos, que diz aqui, eu até coloquei ali em negrito, então ele fala aqui, né? Para essa agenda, etc., as mudanças climáticas, né? A crise climática representa um risco existencial. Então, o governo norte-americano, num documento oficial seu de segurança, considera que a crise climática representa um risco existencial. Se você olhar o documento, você vai ver que esse nível, essa gradação de risco existencial aos Estados Unidos, ele só atribui também à ameaça nuclear.
Então, o que eu enfatizo aqui? Temos um país que ele joga, né? Ele coloca no mais alto nível de preocupação para a sua segurança a questão ambiental. Então, isso aqui, né? Falei um pouco aqui do Busan, do Iver e do Wild, e agora no nível internacional, ou seja, entre os países. Então, uma literatura clássica também, bem famosa, bem segura para a gente abordar aqui, é a do Thomas Homer Dixon, esse livro aqui, Environment Scarcity and Violence. Então, o Homer Dixon, na sua obra, ele é um acadêmico canadense. Ele passou muito tempo investigando a questão dos conflitos, essa questão de conflitos climáticos, né, com violência, a escassez, etc. E aí, ele elaborou esse quadro aqui, que eu queria compartilhar com todos aqui, que tem uma relação, né, de causalidade entre catástrofes ambientais e conflitos interestatais. Então, está aqui. A penúria, o esgotamento, a demografia crescendo de maneira desorganizada, etc. Esse gráfico aqui, esse esquema aqui, ele resume bem a obra dele. Ou seja, qual é a conclusão que nós chegamos aqui analisando a parte interestatal? É que as mudanças climáticas ou as catástrofes ambientais, elas podem gerar conflitos entre estados. Então tá aqui, ó, conflitos de espoliação, golpes de Estado, conflitos étnicos. Isso pode acontecer na visão, nas pesquisas, no que o Homer Dixon pesquisou casos no Sahel, pesquisou casos na Península Arábica, pesquisou casos no compartilhamento de bacias de rios, por exemplo, bacia do Rio Nilo, e etc. Então, ele dá vários exemplos concretos ali de conflitos que ocorreram devido às mudanças climáticas ou à escassez, né, de recursos naturais. E no nível doméstico, uma literatura que eu vou utilizar é a do Niels Gilman, desse livro aqui, The Oxford Handbook of Climate Change and Society. Então, o Gilman ele vai sair do nível internacional e vai entrar no nível doméstico. E ele vai sistematizar esse pensamento. Ok, ocorreu uma catástrofe ambiental. O que acontece? Então, essa literatura ajuda a gente a entender, de uma maneira mais sistematizada, quais são as consequências de uma catástrofe ambiental. Então, primeiramente, ele fala que uma catástrofe ambiental dentro de um país, ele afeta a segurança de sistemas vitais. Então, aqui, ó, isso foi ele que disse. Eu estou só reproduzindo aqui, tá? Para que a gente alinhe bem o que ele disse. Não nos desviemos. Então, ele fala, infraestrutura de produção e distribuição de energia, água e alimentos. Uma catástrofe ambiental é capaz de afetar essas infraestruturas. E também é capaz de afetar infraestrutura de transporte. O que eu botei um X aqui é porque isso aconteceu aqui, na região leste aqui do estado. Afetou, de fato, de maneira severa, essas infraestruturas. Ao afetar essas infraestruturas de maneira significativa, gera-se um comprometimento do quê? Da segurança da população, que é o segundo aspecto que ele observa. Então, o colapso dos sistemas vitais impacta diretamente a população, porque a população fica sem água, fica sem comida, fica sem transporte, e as pessoas vão começar a entrar, né, vão começar a alterar o seu comportamento. Ou seja, a catástrofe pode desencadear uma crise humanitária. Tá? Esse colapso dos sistemas vitais impacta diretamente a população. Marcamos aqui também um X porque isso aconteceu aqui no estado. Não foi um colapso total, mas comprometeu consideravelmente a vida de grande parte da população. Porém, não chegou a o nível de uma crise humanitária sem precedentes. Então, aqui fui conservador e não marquei o X, ok? Marcamos esses 3X aqui como 3 fatos que aconteceram. Quando isso acontece, quando você tem uma crise humanitária, quando você tem os sistemas vitais comprometidos e quando você tem a segurança da população afetada, você tem uma segurança ao Estado. Por quê? Porque o colapso dos sistemas vitais e a crise humanitária pode comprometer a soberania do Estado. O Estado, às vezes, vai acontecer uma desordem social tão grande que o Estado ele vai perder a sua capacidade, pode perder a capacidade de governar. E eu acho que aqui, em negrito,
Claro que isso não foi o caso aqui da Operação Taquari 2. Eu fiz digamos assim, abri aqui esse caminho acadêmico, conceitual, para chegar aqui. O que está em negrito aqui, comprometer a soberania do Estado. Se compromete a soberania do Estado, se compromete a governabilidade do Estado, nós estamos falando de emprego, necessidade de emprego das Forças Armadas. Então, eu acho que, de tudo que foi falado aqui, a obra do Gilman nos permite conectar, tá? Catástrofes ambientais, mudanças climáticas, com o emprego das Forças Armadas, com a necessidade de se ter Forças Armadas preparadas. Então, dessa parte aqui, a gente liga os pontos, tá? E partimos já para a conclusão. Então, ligando os pontos e chegando numa conclusão. Primeiro, é a importância da dimensão informacional na operação. Então, como é uma operação de caráter humanitário, como uma operação que todos viram, tem muitas questões humanitárias envolvidas, muitas perdas, né? Não só de vidas, quanto de posses. A pessoa perdeu ali, né, a sua casa, os seus móveis, o seu carro, perdeu os seus animais. Então, a parte informacional, o apelo é muito grande, assim, a questão da crise humanitária. Então, essa dimensão informacional, ela é muito relevante. Então, a gente percebeu a necessidade de estarmos o tempo todo informando o que está acontecendo, como é que estão acontecendo as operações, informar a população o que está sendo feito, onde ela pode solicitar ajuda, como que nós estamos ajudando. Isso eu acho que essa dimensão informacional, ela ganhou muita importância e deve ser considerada com muita seriedade, né? Não que não tenha sido considerada, mas com muita ênfase em qualquer situação de catástrofe ambiental. Outra coisa é que isso eu sei que já está sendo feito, mas que nós devemos considerar as catástrofes ambientais em hipótese de emprego. Eu tenho conversado com alguns companheiros aí e eu sei que isso está sendo feito já. E nós devemos possuir ou aprimorar as capacidades necessárias para enfrentar a crise dessa natureza. São os fatores de geração de capacidades que nós chamamos de DOAMEP, né? Então, doutrina, organização, adestramento, material, educação, pessoal e infraestrutura. De todos esses aqui, então eu falei lá no início daqueles módulos precursores emergenciais que eram lançados imediatamente, depois o grupo de ação que vai estudar, vai verificar, né, a gravidade da crise, da catástrofe, e depois a própria ação em si, a própria resposta em si, tanto a inicial quanto a ampliada, isso tudo, nós devemos estar preparados para dar essa resposta. Então, isso demanda uma doutrina específica, demanda uma organização, né, posicionar unidades ou posicionar tropas em locais estratégicos onde se sabe que ali há aquela demanda imediata. O adestramento também, eu sei que há tropas que já fazem esse adestramento, né, temos aí o pessoal de Santa Catarina que trabalha nisso, já tem essa vocação, porém, aqui no Rio Grande do Sul a gente entende que essas necessidades podem também acontecer, né, de você fazer parte do adestramento. Inclusive, nós tínhamos planejado um exercício de ajuda humanitária para o mês de agosto, mas aí a situação ela se manifestou antes, né? E aí, material. Então, todos esses fatores do AMEP aqui, a gente precisa, né, estudar um a um e verificar onde nós podemos atuar para otimizar a resposta, né, a esse tipo de catástrofe. Há outras conclusões também no âmbito estratégico e político, mas não foram, né, não foram foco aqui, assunto da exposição. Então, isso aqui deixaremos para uma próxima oportunidade. Próximo debate, a gente pode conversar sobre questões de políticas e estratégias de defesa, etc., para como que nós podemos lidar com essas questões ambientais. Então, encerro aí minha apresentação. Muito obrigado pela oportunidade.
Obrigado, Bonato. Nós vamos, então, dando sequência ao nosso seminário. Vamos fazer 5 minutos de intervalo. Eu peço à nossa assistência que coloquem as perguntas dentro do chat do Zoom, já disponível. E dentro de 5 minutos nós voltamos em tela com o Major Bonato para que a gente faça, para que a gente dê início à fase de debate da nossa exposição de hoje. Vamos ao nosso intervalo, então. Ok, meus amigos, podemos retornar, então, para que a gente inicie a parte de debates. Antes de iniciar o debate propriamente dito, Bonato, o professor Tássio, pede para que a gente divulgue aqui agora no seminário, que você foi aluno do programa de pós-graduação daqui da ESEMI e tendo feito seu mestrado por aqui, e que você acabou de publicar um capítulo falando sobre alinhamento de objetivos de desenvolvimento estratégico da ONU com os objetivos estratégicos de defesa do Exército Brasileiro, no livro intitulado Meio Ambiente, Segurança e Desenvolvimento, União Europeia e Brasil. Então, está dado aqui o destaque, viu, professor Tássio? Nós vamos logo, em seguida, publicar esse livro aí, o PDF desse livro aqui no nosso chat. Nós temos, você deve estar acompanhando por aí, Bonato, várias pessoas congratulando pela apresentação, realmente extremamente objetiva, prática, dinâmica. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas, até que fique mais fácil o esclarecimento, principalmente para os civis que estão nos ouvindo, de algumas coisas que você falou. Você comentou um momento na sua apresentação sobre o faseamento da operação. E se apresentou 4 fases. Você pode voltar um pouquinho, comentar um pouquinho mais sobre isso para a gente, que eu acho importante? Vou abrir aqui a apresentação de novo e eu vou, de novo, estão conseguindo ver a tela? Sim. Ok. Bom, então isso aqui é o que nós chamamos de desenho operacional. Então, o pessoal, os alunos que cursam o curso de Comando de Estado-Maior, a gente tem acesso, né? A gente aprende a desenvolver essa ferramenta. O que que são esses? Cada triângulo desse é um ponto decisivo. Então, aqui a gente coloca as linhas de esforço que nós queremos trabalhar. Então, a defesa, apoio à defesa civil, ações na área informacional, apoio logístico e a questão da proteção, a proteção às nossas tropas, às nossas instalações e a proteção de infraestruturas estratégicas, que nós entendemos que são essenciais para o cumprimento da nossa missão. Por exemplo, estruturas de fornecimento de energia, estruturas de fornecimento da água, depósitos de suprimento, etc. Então, aqui é um desenho que a gente, aqui essa linha pontilhada, ela é um percurso que se visualiza que a operação ela vai seguir, né? A operação ela vai seguir esse percurso. Então, no ponto 1 tem uma descrição do que tem que ser feito, no ponto 2, no ponto 3, até o ponto 24, que é o retorno das nossas tropas às nossas bases. Aqui eu não coloquei muita informação, esse desenho ele tem mais informações. Eu não coloquei para facilitar, senão vai ficar muito poluído e eu sei que muita gente do público aqui não tem familiaridade com esse desenho. Sim, eu Bom, acho que sobre as fica mais fases, prático. Você tem um slide mais para frente um pouquinho aí, que você fazia em 4 fases. Esse aí. Esse esse aí. aqui, tá. Isso. As fases. Então, a gente, novamente, né? A ação imediata é aquela com os módulos precursores emergenciais. E o que tem? O que tem disponível naquele momento nas unidades, a gente manda. Claro, né? Com a devida logística, com a devida coordenação, a gente manda porque a gente sabe que a presença daqueles militares no local vão salvar vidas. Então, é a prioridade máxima. E aí, às vezes, o militar vai, né, a tropa vai, a gente tem que ver a logística, ver a coordenação, etc. Porém, qual é a prioridade nessa fase? É salvar vidas. Ah, essa é a prioridade. Depois, uma vez que todo mundo, né, a maioria das pessoas, quem realmente precisava, porque tem cidadãos que não querem sair das suas casas, ele só tem aquilo, toda a vida dele está ali, ele sabe que ele tem medo, né? Ele tem o receio de que se ele sair ele vai perder, ele vai ser roubado ou aquilo vai ser perdido. Então, o pessoal, a família, às vezes, vai para o segundo andar da casa e fica lá. Ou seja, não querem ser resgatados, não aceitam ser resgatados e não são resgatados. Porém, quem precisa e de fato é resgatado
é colocado em abrigos. Então, a segunda fase é quando esse momento de resgate termina, e aí a função passa a ser dar subsistência, dar condições para aquelas famílias, primeiro, ficarem bem instaladas onde elas estão, e segundo, prepará-las para o retorno, né, às suas casas. Então, ali você pode entrar com componentes de assuntos civis, assistência social, assistência médica, questão de direitos, assessoria jurídica, etc. Tudo ali, esses abrigos podem oferecer. O pessoal que participou de missões da ONU sabe bem melhor o que eu estou falando, né? Essa questão de abrigos, né? Tem muita literatura e conhecimento a respeito desse assunto. Terminada essa fase, quando se verifica que as pessoas, os cidadãos, podem retornar a seus lares, e aí a gente entra na terceira fase, que é o retorno, mas antes dele tem a preparação da infraestrutura para essa população voltar. Então, a água, uma hora, ela vai descer e vai possibilitar que a gente vá para esses locais para fazer limpeza, desobstrução de vias, restabelecimento de serviços públicos. E aí a população ocupa novamente, aquelas que puderem, que conseguirem, as suas casas para reconstruir novamente as suas vidas, né? E, por fim, terminado a reversão. Então, grosso modo, em linhas gerais, esse é o faseamento, né, que a sexta DE visualiza para a operação, que é muito semelhante, alinhado com o que o Comando Conjunto também visualiza. Tá? Isso que deixo claro isso porque a gente trabalha sempre numa relação de subordinação, né? Então, o faseamento nosso aqui é muito semelhante, está bem alinhado com o que o Comando Conjunto também preconiza. Perfeito, Bonato. Durante sua apresentação, você nos apresentou o organograma do Comando Conjunto, que está atuando na Operação Taquari 2, e nos salta aos olhos, principalmente os elementos de emprego que vocês têm em mãos, e que são as 3 forças de apoio à defesa civil, que você citou, e uma força logística de ajuda humanitária. Você poderia explicar para a gente melhor qual é a missão dessas forças? Não precisava particularizar as 3. O que uma força de apoio à defesa civil faz e o que a CFT de logística humanitária faz na prática em apoio às ações da Operação Taquari? É porque o que acontece? Tudo a gente pode basear, né, o nosso raciocínio na geração de capacidades. Então, o nosso planejamento ele é um planejamento baseado em capacidades, ou seja, eu identifico o problema e eu, posteriormente, verifico quais capacidades eu tenho que gerar para resolver esse problema. Quando ocorre uma crise ambiental como a que aconteceu agora, são verificadas quais são as capacidades exigidas para resolver esse problema. E aí, a sexta DE em si tem capacidades específicas dela, das suas tropas, para fazer face ao problema. Porém, nem todas as capacidades que a sexta DE tem, nem todas as capacidades que a quinta DE tem, nem todas as capacidades que a terceira DE tem são suficientes. Por isso, são abertas outras forças-tarefas com outras capacidades para agirem, né, em apoio ao comando conjunto. No caso da terceira região militar, Força Logística de Ajuda Humanitária, quais são alguns elementos que a região militar ela desdobra para trabalhar em proveito da operação? Vou dar alguns exemplos. Primeiro, o grupamento logístico, né? Então, nós fazemos na DE a logística, digamos assim, para as nossas tropas. Porém, existe uma logística muito maior, que é a logística de todo o comando conjunto, digamos assim, ou a logística de todo o teatro de operações, tá? Essa logística quem realiza é o grupamento logístico. Então, o grupamento logístico, ele está ali, faz parte da força-tarefa de logística de ajuda humanitária, que está a comando da terceira RM. Outra coisa que a terceira região militar faz também é o apoio de saúde. Então, os nossos hospitais, os hospitais de campanha que são desdobrados, que eu não fiz menção aqui, porque por causa de tempo, né, eu também não mencionei, mas nós temos hospitais de campanha desdobrados aqui na Grande Porto Alegre, em São Leopoldo, na região do Vale do Taquari, na região agora de Guaíba, será desdobrado o hospital de campanha, e outras regiões do oeste do estado, né, que estão a cargo da terceira DE. E esses hospitais de campanha também são coordenados pela Força Tarefa Logística de Ajuda Humanitária e barra terceira região militar.
Então, resumidamente, a força logística, ela contribui com o esforço apoiando naquilo que as forças de apoio terrestres, elas não têm, as DS não têm. Basicamente é isso. Bonata, a próxima pergunta vem do professor Tássio. Ele pergunta: quais capacidades barra equipamentos militares que hoje você vislumbra poderiam ser desenvolvidos de uma forma dual em outras agências, de modo a ampliar as capacidades destas mesmas agências, as tornando mais efetivas? Olha, para você pensar em aquisição e desenvolvimento de equipamentos, você tem que pensar em cada fase da operação que você quer trabalhar, né? Então, na primeira fase da operação, o que a gente precisa equipar os módulos precursores emergenciais. Então, por exemplo, o uso de botes específicos, né? Porque depois que a região fica alagada, não se acessa mais a pé. Então, primeiramente, acredito que aquisição de botes, mas não pode ser. Existem botes que são específicos para esse tipo de atividade, porque como a região ela está colapsada, o bote às vezes transita e fura, né? Porque não tem noção do que está lá embaixo. Equipamentos de proteção individual também é importante. Sistemas de vasculhamento de busca e drones com visão termal, por exemplo, ou com sistemas óticos que permitam que seja feito sobrevoo noturno das áreas para que sejam verificados onde estão as pessoas pedindo para serem resgatadas. Eu acho que são equipamentos que são importantes, têm uso dual e servem, são muito úteis para as nossas operações. Muitos desses equipamentos nós utilizamos. Depois que termina a fase de resgates, na fase de reconstrução, certamente eu visualizo o equipamento de engenharia, aí não seriam para a divisão de exército, seriam já a cargo do grupamento de engenharia, mas todo o maquinário necessário para você reconstruir vias, reconstruir pontes, reconstruir edificações, e também equipamentos de proteção individual. Por que equipamentos de proteção individual? Porque os militares, às vezes, eles têm que adentrar nas casas, adentrar nas instalações que estão com barro. Esse barro, ele às vezes, ele é foco, né? Pode transmitir doenças, então tem todo um equipamento de proteção individual que tem que ser utilizado. Então, eu acredito também que esse tipo de material é necessário que nós disponhamos para poder executar as ações que são demandadas nessa fase. Perfeito. Nós vamos então agora, Bonato, para a nossa última pergunta, tendo visto adiantado da hora. Você comentou no decorrer da sua palestra também, eu achei bastante importante esse destaque que você deu, que os nossos militares e os que estão trabalhando diretamente no apoio às vítimas desse desastre ambiental, na verdade, em sua grande maioria, eles também são vítimas desse desastre ambiental. Que eles foram afetados, suas famílias foram afetadas. Como é que vocês da Sexta DE estão trabalhando a parte psicológica desse efeito causado na tropa que está em ação nesse momento? Bom, no desenho operacional que a gente apresentou, uma das linhas de esforço nossa é a logística. A logística, ela é tanto de pessoal quanto de material. Então, na parte de pessoal, especificamente aqui do oficial do E1, né, carregado de pessoal, inicialmente, o que a gente fez? A gente avaliou quais os impactos que a catástrofe causaram na nosso pessoal. Especificamente, quem é que teve alguma perda material? Quem é que teve alguma perda pessoal? Quem é que está impedido de ir para sua casa? Quem é que está impedido de voltar para sua casa? Então, para suas casas. Quem é que qual o grau de afetação dessa catástrofe para cada indivíduo? Então, no nível dos batalhões, no nível das organizações militares, esse levantamento foi feito. Quando esse levantamento foi feito, foram tomadas ações para que esse pessoal pudesse ser administrado. Então, alguns ficaram nas suas casas, dando apoio para suas famílias, quando se foi verificado que era necessário,
e outros tiveram apoio de permanecer nas OM, nas bases, porque não conseguiam voltar, permaneceram nas bases. Agora, existe, tá, uma demanda mais específica, que é uma demanda, digamos assim, mais profissional. Caso o militar, caso um integrante nosso sinta necessidade de ter apoio psicológico, de ter um apoio de saúde mais específico. E aí, nessas horas, a gente conta com o apoio também do Serviço de Assistência Social da Força Tarefa, aquele que eu estava falando antes, a Força Tarefa de ajuda logística de ajuda humanitária, que está sendo capitaneada pela região militar. Dentro da região militar, existe uma seção de assistência social com profissionais, psicólogos, com profissionais especificamente dedicados a essa atividade. Então, quando vem chegando a demanda aqui para o escalão da sexta DE, a gente tem condições de encaminhar esses militares para o Serviço de Assistência Social para que recebam uma atenção mais específica, mais multidisciplinar, se for o caso. Então, é dessa forma que a gente está gerenciando essas questões do impacto, né, da catástrofe sobre as nossas tropas. Perfeito, Bonato. Só mais uma pergunta que eu recebi por WhatsApp de alguém que está nos assistindo também. E quando você entrou no viés acadêmico, quando você abordou os vários estudiosos sobre o assunto, você colocou um slide bastante interessante, em que você elenca fatores que poderiam levar a um colapso governamental face ao impacto do desastre nas estruturas de sustentabilidade do governo. E você pode falar para a gente como é que está hoje, no momento, isso aí? Está tudo sob controle? Está tudo funcionando bem? O que você tem para nos transmitir? E essa, né, agora sim, é a nossa última pergunta. Deixa eu tentar achar o slide aqui, que daí a gente consegue basear. Deve ser o livro do Gilman, né? O texto do Gilman. Isso, acredito que sim. Então, não sei se estão vendo a slide, eu acredito que seja esse slide, né? Que o Gilman Sim, ele vai está numa visível. progressiva, ele começa ali num dano à infraestrutura, que se impacta num dano à segurança da população, que, como consequência, gera uma dificuldade do governo de estabelecer a ordem, a ordem, os poderes públicos, e aí pode acontecer o comprometimento da soberania do Estado. Claro que o Gilman, quando ele fala sobre isso, ele fala a questão de estados ambientalmente falidos, ele cita alguns exemplos de possibilidades que quando isso pode acontecer, mas ele fala de estados pequenos, né? Então, a gente sabe que o Brasil, a catástrofe ambiental do Rio Grande do Sul, apesar do escopo nacional, da comoção nacional, do impacto nacional, né? Ela é uma catástrofe localizada geograficamente em um estado da federação, né? Então, esse cenário de comprometimento da soberania do Estado, a gente entende que não aconteceu, tá? Bom, porém, falando um pouco de Gilman, depois eu vou responder a pergunta. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, especificamente falando do Rio Grande do Sul, poderia ter havido uma dificuldade de organizar, de você estabelecer a lei e a ordem devido a esse colapso dessas infraestruturas. E aí sim você poderia ter a necessidade de abrir, né, digamos assim, uma linha operacional de segurança para poder garantir a segurança para as forças de segurança, para as forças, a Defesa Civil, as forças de ajuda humanitária poderem atuar. Isso foi uma possibilidade que não se concretizou. Não se concretizou e acreditamos que ela, de acordo com o que nós temos estudado, o que eu tenho conversado, não existe, ela está cada vez mais afastada de acontecer. Mesmo porque o poder público trouxe também a Força Nacional, etc., conseguiu reforçar aqui, né, fez algumas políticas para conseguir aumentar o efetivo de força de segurança presente nas ruas. Isso é um ponto. Falando sobre colapso de infraestruturas. No início, por exemplo, o Porto Alegre tem a BR-116, que liga o norte, tem a BR-290, que é a freeway, que liga do litoral para a capital, e tem a BR-116 também, que ela liga de Porto Alegre de norte para sul e de sul para norte. A 290 liga de leste para oeste e para o interior. Todas essas rodovias, elas foram, de alguma maneira, bloqueadas. Teve um momento, no auge da operação, que só uma rodovia estava acessível, que era a BR-040, plenamente acessível para a capital, que é uma rodovia que também dá para o litoral. Então, o que eu estou querendo dizer? Houve momentos em que a situação poderia, né, encaminhar para
uma desordem, um colapso maior. Mas esses momentos foram bem assim, limitados no tempo. Outro problema que aconteceu, o fornecimento de água em Porto Alegre foi comprometido. Grande parte da cidade, da metrópole, ficou sem água, alguns dias sem fornecimento regular de água. Sem o fornecimento regular de alguns alimentos, né, principalmente laticínios, alimentos perecíveis. Isso, para uma cidade de 2 milhões de habitantes, gera um choque na demanda, aliás, um choque na oferta muito grande, e que a população, percebendo isso, ela começa a fazer aquela corrida aos supermercados para comprar tudo que pode para estocar. Então, houve no início um cenário preocupante em relação a esse eventual colapso, né, essa eventual desordem que poderia acontecer. Porém, não se concretizou. No momento, eu diria que essa parte de infraestruturas ela está equacionada, né, está em equilíbrio, e o que nós estamos trabalhando agora para restabelecer aquelas infraestruturas que foram, de alguma maneira, prejudicadas ou deixaram de funcionar durante a operação. Então, resumidamente, eu diria que a situação ela está sob controle e caminhando para uma normalidade aí no horizonte de algumas semanas. Ok, desta forma, então, nós vamos chegando ao final do nosso seminário. Eu gostaria de deixar a palavra aberta ao Major Bonato, caso ele queira fazer alguma consideração final. Bonato, por favor. Bom, agradeço ao IMM, agradeço ao Coronel Mega, agradeço meu orientador, amigo, professor Tássio, aqueles que permaneceram aí assistindo à exposição, e me coloco à disposição aqui na Sexta DE e pessoalmente para esclarecer algum ponto que talvez tenha ficado obscuro e para conversar também sobre a operação, que eu acho que foi um aprendizado muito grande para todos nós e também nos fez aí ter aí ainda mais orgulho, né, do papel que as Forças Armadas elas exercem, da necessidade, né, das Forças Armadas em momentos de crise como esse que aconteceu. Ok, Bonato, muito obrigado. Então, em nome da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, do Observatório Militar da Praia Vermelha, mais uma vez agradecemos ao Major Bonato pela excelente apresentação. Eu acho que nós conseguimos ter uma visão acadêmica bem fundamentada na prática do que vem acontecendo. Isso contribui bastante para a aquisição de conhecimento de nossa audiência e para retirarmos até algumas dúvidas que nós tínhamos quando víamos qualquer coisa na imprensa. Então, foi, Bonato, uma apresentação bastante clara, bastante concisa e bem didática. Muito obrigado mais uma vez. E a Escola de Comando Chamado Exército, Observatório Militar da Praia Vermelha, agradecem também a nossa audiência. E nós gostaríamos de informar que esse seminário estará disponível online a partir da próxima semana no nosso site do Observatório Militar da Praia Vermelha, que será disponibilizado para os senhores aí via chat, o endereço desse site. E informamos também que logo em seguida, logo que terminar o seminário, vamos aproveitar a presença do Major Bonato e vamos gravar um podcast sobre o mesmo assunto, aí num tom mais ameno, num tom mais de conversa, de bate-papo, e que em breve esse podcast também será disponibilizado no site do Observatório Militar da Praia Vermelha. Desta forma, então, nós encerramos mais um seminário, desejando a todos um excelente dia.